Olá, boa tarde. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no Você Vale na TV. Lembro que o nosso programa é uma das ações da empresa Você Vale, Gestão de Comunicação e Eventos. Buscamos dar visibilidade a pessoas, negócios, além de compartilhar boas histórias com vocês. A entrevista de hoje promete nos deixar com água na boca. Vamos falar sobre gastronomia. Para isso, conversarei com o chefe de cozinha, Lúcio Mauro. Ele é mineiro de nascimento, cresceu em São Paulo, viveu na Alemanha e escolheu Aracaju para abrir o seu negócio. Seja bem-vindo, Lúcio. É muito bom contar com você aqui no nosso programa e enriquecer com toda essa sua história, sabendo que você teve uma base em São Paulo e hoje está aqui cuidando do mercado de marmitaria. Sim. Conta pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar dessa área que para mim é minha paixão, né? E poder falar disso para mim é delicioso e muito fácil e muito bom de poder compartilhar isso com as pessoas. Ah, que bom. E como que surgiu essa vontade com a gastronomia? A gente sabe que seus pais já tinham, não é essa paixão, mas é diferente quando você, por opção, segue. Sim, então a família mineira, ela vive dentro de uma cozinha, né? Então a gente já cresce ali cozinhando, então desde de moleque já cozinhava para os amigos, eu via viajar, feriado, aquela coisa. Mas nunca tinha pensado nisso de uma forma profissional. Mas a partir desse momento que eu tive essa oportunidade de morar na Alemanha... Foi onde tudo começou. Foi onde começou, foi onde eu tive acesso, foi onde eu fui conhecer ingredientes que eu não sabia que existiam, foi onde eu tive contato com esse mundo que para mim, até então, assim, eu gostava de cozinhar, mas não tinha contato com esse mundo. A partir desse momento, com contato com essa diversidade de ingredientes, de coisas que eu conheci com essa vivência na Alemanha e conhecendo alguns outros lugares na Europa, que acho que despertou mais ainda a paixão, né? Claro, e quando você decidiu de fato abrir o seu negócio? Porque hoje, deixa eu até falar para quem está em casa, o Lúcio, ele tem a marmitaria do chefe, né, que hoje já tem uma equipe de 9 pessoas trabalhando, atuando à frente do negócio, que são especializados em suas áreas e que complementam o seu negócio. Então, como que foi? Então, quando eu voltei, né, eu fui estudar, tive minha formação nessa área e depois trabalhei praticamente 10 anos na área de educação, voltada para a gastronomia, e depois eu vim para Aracaju. Chegando em Aracaju, vim justamente para montar o meu negócio. E observando o mercado de marmitas na cidade, eu vi que realmente era uma coisa que tinha muito na cidade. Mas totalmente padronizado. Padrão, né? Todo mundo fazia, mas era muito padrãozinho. E assim, eu acho que todo tem o seu valor. Claro. Mas a marmita era feita aquela senhora que começou em casa, alguém, pô, sua comida é gostosa. E deu certo. E ela fazia super bem, e a comida dela é muito boa e continua muito boa. Não é nada melhor do que a comida da mãe, uma comida, né? Uma comida caseira, isso é ótimo. Mas o que eu fiz foi só dar um toque de profissionalização, né, e agregar alguns valores que não existiam ao serviço de marmita. Entendi. Então, assim, cardápio diferenciado, cardápio que muda semanalmente, com pratos que então a gente não muda só o cardápio, mas a gente muda o modo de preparo, muda o ingrediente, é um molho, um tempero de um jeito, uma carne cozida, uma carne assada, a gente muda, então a gente trabalha com receitas tradicionais do mundo inteiro, com algumas coisas nacionais, é claro, né? E com técnicas. Então a gente muda a técnica e muda os pratos, né? Então a gente está sempre variando bastante. E você pesquisa isso o tempo todo? Pesquiso muito, a gente viaja bastante, nas viagens acho que essa é a melhor pesquisa que tem, né? Ao vivo. Livros, eu tenho uma estante com bastante livros lá, estou sempre comprando livros e a gente sempre está viajando, sempre trazendo alguma novidade. E agora também estou começando a me preparar até para sair, para fazer alguns cursos fora também, voltar a estudar um pouquinho também dentro da área de gastronomia. Aliás, você é um estudioso por natureza, né? Eu vi que seu primeiro curso foi como cozinheiro, aquele curso de 6 meses pelo Senac em São Paulo, que você vivenciou ali, foi uma imersão no mundo da gastronomia. Isso te influenciou muito? Sim, esse curso ele abriu muitas portas para mim. E foi de lá que a minha carreira mesmo deslanchou, né? Porque foi uma formação muito boa, porque você imagina você sem quase nenhuma experiência, mas que parece que eu tinha aquilo dentro da minha veia.
né? Tanto que eu lembro que um dos primeiros contatos lá com o chefe de cozinha do hotel, ele chegou para mim e perguntou qual a experiência que eu já tinha em cozinha. Eu falei, não tenho nenhuma experiência, nunca trabalhei. Então lá esse curso em Água de São Pedro, ele é muito legal porque é uma imersão, você trabalha, é como você não está só numa sala de aula, você tem os seus momentos em sala de aula aprendendo história de gastronomia, algumas técnicas, mas a sua vivência é mesmo dentro da cozinha do hotel. Então a gente aprende produzindo e o que a gente produz vai ser consumido pelos hóspedes do hotel, né? Então é um trabalho muito prático. Então, em 6 meses, você sai realmente preparado para o mercado. E nessa época, as pessoas que saíam desse hotel, a grande maioria já era absorvida pelo mercado. O próprio Senac já encaixava você em algum já direcionava você para o mercado de trabalho. E aconteceu isso com você também? Aconteceu comigo. Na verdade, eu já tinha uma oportunidade de trabalho. E eu saí, fui trabalhar numa empresa. O empresário estava trazendo uma franquia do Canadá e montando um espaço bem diferenciado lá em São Paulo. Eu fui trabalhar com ele como chefe de cozinha. Ah, é? Não é, normalmente você termina esse curso, você vai trabalhar como cozinheiro, mas eu já tive a oportunidade de logo já começar como chefe. Que bom, então. Foi ótimo. E a experiência foi muito boa, mas logo depois que eu saí de lá, desse local, eu já fui para a área de educação. Eu fui trabalhar na Embi Morumbi, no curso de gastronomia. Então, na verdade, eu trabalhei pouco tempo em restaurante. Como eu tive essa oportunidade na universidade, eu acabei deixando o restaurante de lado e fui trabalhar na área de educação em gastronomia. Foi ótimo, daí uniu com a vida acadêmica. Sim, isso foi ótimo, porque o curso de gastronomia no Brasil começou justamente no ano que eu comecei a trabalhar lá. Não existiam cursos superiores de gastronomia até então. E esse foi o primeiro curso de gastronomia no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar, ele tinha 6 meses, né, que estava. Então eu tive contato com chefes do mundo inteiro. Tinha facilidade, inclusive, né? Porque todos estudar, queriam participar desse processo. Os grandes chefes estavam por lá, né? Então se você for pensar, hoje o expoente aí que todo mundo ouve, Alex Atala estava sempre lá com a gente fazendo algum evento. Chefes internacionais que vinham para trabalhar com a gente. Então eu tive uma experiência muito boa durante os 8 anos que eu atuei lá na universidade. Incrível. E uma experiência internacional sempre motiva, né? Sempre influencia. Conta um pouco mais para a gente dessa sua experiência na Alemanha, em Colônia, né? Sim, em Colônia, num lugar maravilhoso, muito a gastronomia. Não só a gastronomia, acho que a Europa em relação à gastronomia, eles faz parte da história, né? Você vive a gastronomia, você vive a história de cada local, né? Você pega na França, na Alemanha, a cerveja, os vinhos, os queijos, né? Tem histórias. Então é impressionante. Então assim, para mim essa experiência fora foi incrível e eu até hoje, para todo mundo que me pergunta, eu incentivo que vá, né? Então lá eu morei num local que a gente tinha acesso a muitos ingredientes, a muitas coisas, e eu comecei a cozinhar em casa. Para os amigos? Primeiro eu comecei... Ou só para sua namorada? Primeiro, na época, eu comecei a cozinhar para nós dois em casa. Só que lá fizemos amizades, alguns amigos, eu tive o prazer, eu fiz amizade com 2 brasileiras que eram casadas com alemães, conheci na escola de alemão, e elas não cozinhavam nada. E eu comecei a gente se reunia para estudar, nós estudávamos alemão no período da manhã e a gente saía à tarde para estudar. E aí eu cozinhava alguma coisa para elas. Só que passou um tempo, ele cozinha, não sei o que, começou a juntar. Espalhou, né? Aí o marido, os amigos, aí a gente fazia alguns jantares, mas assim, tudo de brincadeira. E na verdade tudo, quando eu voltei de lá, que aí que eu voltei mesmo com a paixão mais aflorada, né? Porque com essa vivência, o contato que eu tive lá, as coisas que eu comi, as cervejas que eu bebi, que lá você tem uma infinidade, esse conhecimento de rótulos, alucinante. Isso, né? Em 98. Hoje a gente já tem acesso aqui. Em 98 não tinha quase nada. Era tudo novidade. Era tudo novidade. Então hoje não, hoje a gente já tem acesso. Então toda essa, né, acho que esse ferveu, assim, tanta coisa, esse turbilhão de coisas que aconteceu, de que eu conheci, que eu vi, eu acho que fez, né, aflorar essa paixão. E aí quando eu voltei, eu comecei e estou até hoje, não saí mais. Que maravilha, mexe com a gente, né? A gente até vai ficando com desejo de experimentar. Sim, depois que você começa a conhecer, você não para mais. Só que eu acho que também tem uma coisa importante com essa questão de você gostar e conhecer, que muitas pessoas pensam assim, pô, você é chefe de cozinha, você viaja, você conhece, você come isso, você come aquilo.
E algumas pessoas às vezes têm até vergonha de convidar você para comer na casa dela. Porque acho que você já tem um critério diferente do dela. Só que assim, a gente nunca deixa as nossas raízes para trás. Então você agrega coisas novas no seu paladar, no seu dia a dia, na sua vida, mas você nunca vai deixar de gostar da comida da mãe, né? O frango com quiabo que a minha mãe... Aquele sabor que tem história da infância, o frango com quiabo que a minha lembra. mãe faz no fogão a lenha, o bolinho de polvilho que o meu tio faz lá também fritinho no fogão a lenha. Então a gente não esquece, a memória afetiva que está ligada à gastronomia que a gente tem, a gente nunca vai apagar. Então a gente vai agregando outras coisas, né? Então, não é porque conheceu isso que deixou, né? Agora come foie gras, não come mais arroz com feijão, não. Né? A gente tem um momento. O que pode acontecer são os parâmetros também, né? Porque você conhece algo que é um pouco mais sofisticado que aquele, então de repente você fica um pouquinho mais... Sim, você tem... Isso acontece com o seu público? Acontece sim. Acho que o nível de exigência, com o passar do tempo, o nível de exigência ele vai aumentando. E hoje com a informação, as pessoas estão muito melhor, né, informadas com o advento da internet e as TVs. Com o paladar mais aguçado também. Estão viajando mais. Então, a chegada de ingredientes aqui, a gente tinha até mais dificuldade, ainda tem, mas tem vários negócios que abriram na cidade que estão trazendo ingredientes novos, né? Supermercados novos, lojas gourmet que abriram. Então, com isso, você está trazendo ingredientes, as pessoas estão estudando gastronomia, então isso está ajudando o mercado a crescer e mudar um pouco a percepção do cliente. E isso é ótimo, porque a partir do momento que o cliente ele tem uma percepção melhor e ele começa a exigir mais, então o empresário na área ele precisa também buscar a melhoria. Ele se qualifica, né? Ele tem que se qualificar. Então a gente precisa melhorar o serviço, a gente precisa melhorar a apresentação do alimento, né? Hoje não é só alimentação por subsistência, por mais que eu sirva uma marmita, né? Mas dentro daquela marmita, ali está indo uma comida que foi feita com cuidado, com carinho, dentro de uma estrutura organizada, com amor, dentro de uma estrutura organizada, né? Eu acho que eu sempre tentei passar para as pessoas que trabalham comigo essa questão da paixão, né? Você tem que gostar daquilo. Se você for pegar aí a história das pessoas que trabalhavam em cozinha há um tempo atrás, os profissionais de cozinha, eles trabalhavam por obrigação ou falta de opção. Sim. Ele não escolhia cozinha, ele caía lá na cozinha. Ele precisava de um trabalho, começava como lavador de panela e ele ia crescendo. Fazia por obrigação. Isso. Né? Mas também isso também não quer dizer que ele também não possa ter se apaixonado pela área. Claro. Muitos desses que começaram por obrigação transformaram isso em paixão e são grandes chefes hoje. Com certeza. Né? Estamos conversando com Lúcio Mauro, um chefe de cozinha mineiro que escolheu Aracaju para abrir o seu empreendimento. Conversamos um pouco sobre sua vida e como decidiu tornar-se chefe. Não saia daí, que no próximo bloco voltamos com mais detalhes sobre o mercado gastronômico em Sergipe, de marmitaria. Para quem chegou agora, o nosso entrevistado de hoje é o chefe de cozinha e também empresário da Marmitaria do Chefe, Lúcio Mauro. Já conhecemos um pouco de sua história de vida, Lúcio, e queria saber quais são os maiores desafios para você, que está 8 anos aqui em Sergipe, como que foi introduzir e revolucionar o mercado da marmitaria aqui em nosso estado? Sim, o maior desafio no início foi realmente conhecer o mercado, né? Porque a gente às vezes vem de fora com uma visão macro, imagina, não, eu conheço, mas quando você chega no local, você precisa conhecer o mercado local para depois você implantar o seu negócio. Sem dúvida. Conhecer o seu público, então, né? A maior dificuldade no início foi essa, mas acho que hoje com as experiências que eu tive dando aula e com o mercado, eu já conheço bem o mercado, isso foi que me ajudou bastante hoje com essa ideia. E aí, eu acho que o que me ajudou a crescer foram todos os diferenciais que eu coloquei no meu negócio, os valores que eu agreguei, os serviços que a gente tem. Tem uma coisa simples, essa questão. Antes, quando eu morava num prédio, eu via as pessoas entregando marmita e chegavam e colocavam a marmita no chão. Eu falei, pô, comida não é simpático, não é legal. Então, mas aí você não consegue mudar, às vezes, a cultura do porteiro, do entregador. Faz sem nenhuma Sim, aí o que eu intenção. Fiz? Os meus, eles são treinados a não fazer isso. E a gente também desenvolveu uma bolsa, uma sacola, que eu coloco, ela é fechada com zíper e a gente coloca. Então, a ideia é não colocar no chão, né? Mas se colocar,
pelo menos a marmita está protegida. Claro. E de alguma forma, e ali também já tem a propaganda, tem nossa marca, isso também faz já ajuda, o comercial. Já ajuda no comercial. Então tem essa preocupação até na logística de como proteger o seu recipiente. Inclusive o seu próprio recipiente está mudando, não é? Eu encontrei agora uma marmita que ela é revestida de inox. Eu já procurava por isso há muito tempo. Eu encontrei agora uma revestida de inox que ela é maravilhosa, que ela mantém o alimento mais aquecido, por mais tempo aquecido, ela vai ao micro-ondas e é de fácil higienização e não fica aquele odor que a marmita de plástico fica. Que às vezes abafa. Isso. E como surgiu então a Marmitaria do Chefe e ao lado, para quem não sabe, os cursos? Isso, então a Marmitaria do Chefe eu comecei há 2 anos, né? Eu já vinha com a ideia de abrir o meu negócio e dessa forma eu observei essa questão do mercado. O sergipano come muito com marmita e também essa mudança desse momento de transição por conta da lei, das empregadas cada domésticas. vez mais então, ampliando esse consumo. Com certeza isso ia crescer o mercado de fornecimento de marmita. E aí foi daí que eu tive início. Mas eu observei bastante, olhei os concorrentes, olhei o que acontecia. Então foi uma oportunidade também de negócio. Fiz uma boa pesquisa e em cima disso eu criei meu estilo de marmita. E com o passar do tempo a gente também foi inovando e agregando outras coisas, e ainda tem muitas outras coisas para agregar ainda, então não está estacionado, ainda tem muita coisa para fazer. E agora, cursos? Isso, aí recentemente eu mudei para um espaço maior, aí nesse espaço eu chamei um espaço que chama Na Casa do Chefe, onde a gente dá aula, eu dou aula e também trago outros chefes amigos, trazer chefes de fora do estado também para dar aula, e também quero valorizar os colegas aqui do estado, que vão para lá também para dar aula. Você tem conseguido fazer isso constantemente? Eu já estou com uma programação de aulas aí com colegas, a Adriana Ragenbeck vai dar uma aula, trouxe um amigo meu de Recife, recentemente o Adson, que trabalha no Hakata de lá. Então estou trazendo várias outras pessoas, e assim, vou fazer um jantar com o sommelier daqui, então a gente está movimentando a casa com o pessoal local e de fora também. E trazendo conhecimento, né? E novas experiências. A ideia é poder passar um pouquinho do que eu sei, né? E um pouquinho da paixão que eu tenho por cozinhar. E acho que essa coisa também de tentar resgatar o quanto é bom cozinhar, né? Principalmente, acho que hoje, assim, eu brinco muito sempre que eu dou aula, eu falo que as mulheres hoje, elas fazem questão de dizer que elas não sabem cozinhar. Claro, porque ela tem sempre um homem ao lado que tem sabe cozinhar. Então, meu marido que uma cozinha, expertise, né? Na cozinha. Mas eu acho que perde muito, principalmente as mulheres com filho, eu acho que perde muito aquela coisa da memória afetiva mesmo que eu já falei. Né, daqui a um tempo não lembrar de uma comida gostosa que a mãe fazia, de uma coisinha daquele carinho que vinha da comida, que eu acho que a comida também está muito relacionada a isso, né? Carinho, a troca de carinho. Sem dúvida. Acho tão importante a mesa, né? Acho que é essa hora da família. Isso, montar a mesa, troca, você sentar, montar uma mesa legal, sentar todo mundo, largar o celular e sentar para comer. Né? Então, acho que aí o espaço é isso. Então, fazer aulas e também alguns jantares. Né? Então, vou fazer um jantar peruano, a gente faz noite de hambúrguer, noite italiana. Então, vai ser assim, é um espaço que também ele está aberto para fazer muitas coisas. Lúcio, estamos chegando ao fim de mais uma entrevista e, claro, para a gente um grande prazer ter você aqui. E queria fazer uma pergunta importante. Por que você, Lúcio Vale? Eu acho que por conta da paixão que eu tenho pelo que eu faço, né? Então, acho que eu consegui unir paixão com trabalho. Então, acho que por conta disso que... É uma fórmula que funciona eu acho sempre. Que funciona, é difícil, não é fácil, mas para quem consegue atingir isso, é simples, é paixão e pronto. Tudo com prazer, tem mais resultado. E a gente se dedica e faz melhor, né? Então, Lúcio, te agradeço mais uma vez e sempre que precisar, nós estamos aqui, de portas abertas para você. Com certeza vou precisar sim, porque em breve eu vou estar divulgando um projeto social que eu vou implantar lá dentro do meu negócio e aí eu conto com você. Que bom, os projetos sociais também fazem parte da nossa essência, da Você Vale. Conversamos hoje com o chefe de cozinha Lúcio Mauro. Ele compartilhou com a gente um pouco da sua história e falou sobre o mercado gastronômico em Sergipe. Se você perdeu o início da entrevista ou gostaria de revê-la, pode acessar o portal a8se.com ou o nosso canal no YouTube. Além disso, você pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Você Vale acessando o nosso site www.vocevale.com.br. Até o próximo sábado.